Hoje eu estou gravando de casa, passei o dia inteiro em casa e aproveitei para me atualizar com relação aos artigos do coronavírus, as diretrizes novas, aproveitei para me proteger e também proteger as pessoas lá fora, porque cada um que está em quarentena, cada um que está em casa, evita a disseminação, evita contato com outras pessoas, protege a si e protege ao próximo, tá? Então, nesse período que eu estive aqui, eu aproveitei para ler, para estudar, li alguns artigos novos que saíram, li o manual do Ministério da Saúde sobre o tratamento, a conduta do coronavírus em caso de doenças raras. E eu vou falar isso aqui um pouco hoje para vocês, principalmente voltado para os pacientes com Ehlers-Danlos, que são aqueles que eu acompanho no consultório, que já tem alguma prática acompanhando esses pacientes, e eu vou focar nesses pacientes. Mas, basicamente, o manual, ele mostra, ele deixa claro que a conduta do paciente raro é muito próxima à conduta de uma doença para outra, com algumas particularidades. E aí eu vou comentar aqui um pouquinho. Em primeiro lugar, é importante lembrar que cada paciente ele tem uma avaliação individualizada, cada paciente é um só, e ele tem suas particularidades, tanto da sua doença, dependendo de qual for a doença, quanto sua particularidade como paciente, A doença ela não vai se manifestar da mesma forma para todo mundo. Então é importante lembrar que cada um cada um vai ter suas particularidades, então é sempre bom, sempre importante manter o contato com o seu médico, independente das orientações que você pode ler na mídia, ler em algum manual, pode achar em algum artigo. Então existe uma avaliação individualizada para cada pessoa. Então, nessa fase, é bom você manter tanto o contato com sua equipe que te acompanha, com o seu médico, e arranjar uma forma de manter um contato à distância, para evitar ir à consulta por qualquer coisa, evitar sair de casa de uma forma desnecessária. Inclusive, essa é uma recomendação deste manual dos pacientes raros, é uma recomendação do Ministério da Saúde que a gente aprimore a telemedicina, que a gente aprimore o contato com o paciente à distância, seja por algum aplicativo, seja por telefone, seja pelo WhatsApp, tanto faz. Mas a gente tem que aprimorar esse contato para facilitar para o paciente e para o profissional, para facilitar para toda a equipe nessa fase que a gente tem que evitar aglomerações de pessoas. Segundo ponto, não interromper nenhuma receita médica. Você que é um doente crônico, você que tem Ehlers-Danlos ou você que tem alguma outra doença rara, você usa várias medicações, A maioria desses pacientes crônicos usam várias medicações. E é importante não interromper nenhum dos seus medicamentos, nenhum tratamento sem orientação do seu médico. Então, o paciente infectado com o coronavírus, ele pode sim usar as outras medicações e deve. Olha quem que a gente tem aqui. Aproveitar para fazer uma visita para vocês. Olha que delícia. E Ninoca, essa é minha cachorrinha. Olha para eles. O cabelo dela tá um pouquinho bagunçado, Manda um beijo pro pessoal. Então, o paciente infectado pelo coronavírus, ele pode sim usar os medicamentos, então não precisa tirar, muito menos ainda uma pessoa que não foi nem infectada ainda. Então, mantenha suas medicações, não tem necessidade de tirar. Se for suspender alguma, tem que ser com orientação médica, porque senão o que pode acontecer, você acabar descompensando da sua doença de base, descompensando da fadiga, da dor crônica, da desautonomia, em geral, assim, falando do paciente com Ehlers-Danlos, que são aqueles que eu tenho mais prática. Mas, independente da doença crônica, se você parar o remédio, você vai acabar descompensando a doença e sem uma necessidade real de ter parado a medicação. Então, toda conduta deve ser de acordo com o seu médico, com a orientação que foi dada por ele. É importante conversar também com o seu médico para que ele te passe receitas, quando você for na próxima consulta ou à distância, que ele te passe receitas com maior validade de tempo. Então, em vez de te passar uma receita que vai para 1, 2, 3 meses, tentar um período um pouquinho maior, Dependendo da medicação, conforme for possível, para evitar que você tenha que ir de novo só para pegar a receita. Terceiro ponto, então, com relação às doenças raras, a gente tem que ter a consciência do que complica na doença rara, a doença em si ou a complicação da doença, ou seja, a doença rara levou a alguma complicação, por exemplo, levou uma facilidade de formar coágulos, uma coagulopatia, levou uma embolia pulmonar. Então, o que complica no caso do coronavírus, a doença ou a complicação que a doença já desenvolveu no seu corpo? Qualquer um dos dois pode complicar. Então, na verdade, a doença, ela te expõe a uma fragilidade maior. Então, você pode estar mais frágil, com uma imunidade mais baixa ou mais predisposto pela doença que você tem. Mas você também
Você também já pode estar predisposto, por exemplo, a uma pneumonia mais grave, em vez de pegar só a síndrome gripal do coronavírus, pegar um quadro pneumônico grave, porque você já tem alterações pulmonares por complicações da sua doença. Então, o risco de um paciente com doença grave, com doença rara, com doença crônica, não é o mesmo para todos. O risco vai ser de acordo com qual doença que ele tem, qual complicação que ele já desenvolveu, quais medicamentos que ele usa, se ele está estável, controlado ou não. Porque quanto mais estável o doente estiver no tratamento dele, menor o risco. Então, tudo isso é importante também a gente considerar. Tá? Então, o risco ele nunca vai ser o mesmo numa caixinha. A gente tem que avaliar de um paciente para o outro. Então, agora, próximo ponto, quinto tópico para o paciente aí com doença crônica, com doença rara e o paciente com Ehlers-Danlos. Então, se você tem um quadro de síndrome gripal, o que você vai fazer? Tá com uma síndrome gripal, nariz escorrendo, você que tem doença rara, você que usa suas medicações, mantém suas medicações normal. Tá com sintomas de gripe simples, continua em casa, continua tranquilo. O que você vai fazer? Vai monitorar a febre. Então, vai colocar o termômetro embaixo do braço umas 2 vezes ao dia, ficar atento aos sintomas. Começou a ter falta de ar, ou seja, tá puxando fôlego, não tá conseguindo respirar. Aquela sensação de sufocamento ou de afogamento, tá com dificuldade franca respiratória, aí sim são sinais que você tem que procurar um médico. Eu já falei em outro vídeo, mas vou reforçar, batimento de asa de nariz. Então, o nariz, quando ele tá puxando muito ar e tá muito cansado, quando os músculos respiratórios já estão cansados, o nariz, essa abinha aqui, ela pode bater acelerada, tentando mostrar que tá puxando um pouco de ar. Então, os músculos respiratórios do tórax e do abdômen, eles podem contrair com mais força, mostrando que você tá tentando puxar mais ar, tá mais cansado. Então, todos esses são sinais de quem já precisa buscar um atendimento médico. Para você que tem Ehlers-Danlos, que já é usuário de oxigênio domiciliar, já tem aí seu oxigênio alugado ou seu oxigênio em casa, começou a ter esses sintomas, você pode colocar seu oxigênio, como você usa para fadiga, como você usa para o seu cansaço habitual. Então faz aí uns 30, 40 minutos de oxigênio, observa se melhora, pode colocar 1 litro, 2 litros por minuto, da forma como já for sua prática. Tá? Se estiver melhorando, estiver tudo bem, tirou o oxigênio, ficou bem, ótimo, pode continuar monitorando os sintomas, monitora com termômetro, vê se fez febre ou não e vai avaliar se tem condições de continuar em casa. Agora, se não melhorou nada com oxigênio, se começou a dar febre alta, se está muito sintomático com falta de ar, então aí sim tem que ir para o hospital, tá? Então, a gente sempre vai conduzir de forma tentando evitar o contato com o hospital. A importância de evitar o hospital, como eu expliquei em outro post, se você está com uma infecção gripal qualquer, não relacionada ao coronavírus, aí você vai para um local que tem um aglomerado de pessoas, que é o hospital, e lá tem outras pessoas que muito provavelmente estarão contaminadas, porque a nossa infecção aí está só crescendo, né, em número de pessoas infectadas, as graves vão para o hospital, então se você não tinha coronavírus, você vai para o hospital, você corre o risco de se contaminar, tá? Além de super aglomerar ali o serviço e de o profissional acabar dispensando atenção para um paciente que não era tão grave, né, que é só uma síndrome gripal, não é grave. Então, se você tiver esses sinais e sintomas e conseguir monitorar em casa, não tiver sinais de gravidade como esses que eu comentei, não precisa ir para o hospital, pode se cuidar em casa mesmo. Em caso de dor ou febre, se a febre for baixa, pode conduzir tomando paracetamol ou dipirona, igual também já expliquei no post anterior. Evite tomar outras medicações, então, principalmente um doente raro, um portador de doença rara, evite tomar outras medicações sem o conhecimento do seu médico. Então, corticoide, anti-inflamatório, coisas que as pessoas às vezes aí se aventuram a tomar sem prescrição médica, já é desaconselhado em pacientes sem doença rara, sem doença crônica. Agora, você que já tem essas doenças, evite ao máximo tomar qualquer coisa sem o conhecimento do seu profissional. Inclusive porque em doente raro, muitas medicações elas fazem um sintoma de efeito colateral maior, um efeito potencializado, efeitos adversos mais comuns do que nas pessoas que não têm essas doenças. O que pode acontecer também são interações medicamentosas, como o doente raro, ele já usa outras medicações frequentemente, então é muito comum ter interação medicamentosa. Então o profissional, quando ele prescreve, ele vai avaliar bem se aquela medicação tem interação uma com a outra ou não, se pode usar junto, qual o melhor horário para usar. Então tudo isso é importante. Outros cuidados importantes para você que tem doença rara, que tem doença crônica, você precisa usar máscara quando for sair de casa. Então,
O ideal é que não saia, que fique em quarentena mesmo, não exatamente pelo risco maior de se contaminar, porque o risco de infectividade, o seu risco de contato, né, com o vírus é o mesmo a de uma pessoa sem a doença rara. Mas se você se contamina, a chance de você ficar mais grave é maior. Pelo estado imunológico que pode estar pior, pela doença do tecido conjuntivo, como é o caso do Ehlers-Danlos, já é um tecido predisposto, já é um tecido frágil. Você não vai se contaminar mais frequentemente, seu risco de contágio não é maior, mas você fica mais grave. Então, quem marcou isso lá na figurinha acertou a resposta. A maioria acertou. Que bom. Então, você tem que sair com a máscara sim para evitar de se contaminar. Máscara cirúrgica simples, assistam um vídeo sobre as máscaras que tá tudo lá muito bem explicadinho. Com relação aos medicamentos, eu comentei sobre a receita, então pegar receitas com um período maior, pelo menos 6 meses aí, para evitar ficar indo à farmácia, ter que voltar na consulta com o médico. E cheque também nos medicamentos que você tem em casa, a questão da validade dos medicamentos, né? Quem tem doença rara muitas vezes tem remédios em casa, tem medicamentos aí que podem já ter tanto tempo que já até venceram, então fique atento também a isso. Qualquer dúvida que tiver, podem entrar em contato comigo aqui no direct, ou entre em contato com o médico que te atende, com o seu profissional, ou na indisponibilidade de um profissional médico, pode entrar em contato também com o farmacêutico, né? Um profissional qualificado nas farmácias. Tá bom? Mas eu vou estar sempre aqui para vocês nos directs, podem me perguntar que eu estou sempre à disposição. E para finalizar, eu queria ressaltar que há algumas evidências, e inclusive já está no manual do Ministério da Saúde para tomar cuidado com isso. Algumas pessoas têm ficado muito ansiosas, têm ficado com o humor um pouco entristecido, um pouco melancólico por parar de sair de casa, por ter tido pouco contato com as pessoas que amam, pouco contato com os amigos. Então a gente estimula que vocês mantenham ligações, que vocês mantenham videochamadas. Por chamada de vídeo você pode ver a pessoa, você pode ter um contato muito próximo, mesmo não encontrando com ela. E lembrar sempre que é temporário, a gente tem desafios na vida que a gente tem que passar, fases mais difíceis, fases mais fáceis, e a gente tem que aprender a lidar bem com isso, né? São desafios, então é um momento crítico, é um momento que exige um pouco mais de cuidado, um momento um pouco mais delicado, mas a gente vai superar esse momento e com cuidado a gente consegue superar com grande eficácia, né? Vamos ter boas expectativas que no futuro próximo a gente consegue comprovar mais medicamentos que possam curar a doença, a gente consegue no futuro uma vacina, então temos que pensar também do ponto de vista positivo que as coisas vão tendendo a se resolver, então a gente faz nossa parte agora, vamos nos cuidar da melhor forma possível. E cuidado aí também com o coraçãozinho do ponto de vista da ansiedade, desse humor entristecido aí. Tenta pensar sempre no ponto positivo, tenta pensar que você se resguardando, você está cuidando de si, cuidando das pessoas que você ama e que esse momento vai passar. E com relação às pessoas que estão desenvolvendo essa ansiedade, cuidado também, ficar muito tempo em casa, né? Acaba que a pessoa fica na televisão, se alimenta mais, então cuidado com a compulsão alimentar. Cuidado para não descompensar aí sua diabetes, sua hipertensão, pela alimentação inapropriada, por se alimentar mais do que deveria, né? Então, tudo isso a gente tem que tomar cuidado. Depois eu vou gravar um vídeo para vocês com relação a essas práticas e como a gente ficar em casa com saúde. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus.